Questão de Direito dessa semana vai falar sobre serviço público. Você sabe quais são os direitos trabalhistas de um funcionário público? Nós teremos um entrevistado aqui no estúdio, mas antes disso, a Natália Kawage ajuda a gente com uma reportagem. Vamos assistir. Quando foi agente de serviços urbanos temporário de 2012 a 2013, Irley lembra que passou por dificuldades no trabalho. A maior dificuldade era o encerramento do contrato, né? E as punições que vinham, né? Fora os assédios, né? A relação de trabalho dos temporários é considerada a mais frágil dentro do funcionalismo público. Isso porque, neste caso, existe um regime especial em que há da administração pública uma necessidade por tempo determinado, provisória, em relação à prestação de algum serviço público. Exatamente por conta dele já entrar sabendo que ele tem, vamos dizer, um prazo determinado. Servidor público é aquele que mantém vínculo de trabalho profissional com órgãos e entidades do governo, seja municipal, estadual ou federal. Além do funcionário público temporário, existem outros 3 tipos de servidores, cada um com legislação trabalhista específica. Os efetivos ou concursados são aqueles que foram submetidos à seleção e compreendem os estatutários, regidos por estatuto, instituído por lei, próprio da administração pública direta, como os policiais, os fiscais de tributos. Tem como vantagem a estabilidade após 3 anos. Depois do estágio probatório, só pode ser demitido por processo administrativo disciplinar. E os seletistas, regidos pela CLT. É um regime típico das relações privadas, como as de qualquer empresa existente no mercado. Tem como a vantagem a periodicidade em que ocorrem os aumentos salariais, já que o reajuste é definido por negociação coletiva. A progressão na carreira é também mais rápida. Já o comissionado são aqueles declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Tem funções de confiança que envolvem os cargos de gestão, como direção, chefia e assessoria. Cargos em comissão são ocupados em um certo percentual por servidores já estáveis, servidores efetivos. Mas nós vamos encontrar uma outra parcela de pessoas que não têm vínculo com a administração. Esses cargos, eles são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Seja estatutário, seletista, temporário, comissionado, você tem que ter uma relação de respeito. Então não existe nenhuma possibilidade, por essa fragilidade, de haver qualquer tipo de excesso do superior. No cargo de servidor efetivo agora, Irley já não tem muito do que reclamar. Muitas pessoas que eu conheço que, no meu caso, começaram a fazer uma faculdade para tentar agregar, deu valor à sua profissão. A estabilidade que deu para a gente é de suma importância. Bom, e para tirar as suas dúvidas sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o juiz do trabalho, Carlos Zaluti, também professor da UFPA. Doutor Carlos, obrigado pela sua presença, um bom dia. Bom dia, muito obrigado novamente pelo convite. Isso, eu tenho a pergunta aqui de um telespectador que não se identificou. Ele quer saber se o funcionário público tem direito à FGTS em caso de rescisão contratual. Vamos fazer uma separaçãozinha, né? Funcionário público é o geral. Então tem aqueles funcionários públicos que a gente diz de ministério, de secretaria, que é vinculado a um estatuto. É o que a gente chama de estatutário. Esse não tem direito ao FGTS. Mas outros servidores públicos, foi uma conquista da Constituição de 88, que tem que fazer concurso, como, por exemplo, o Banpará, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Serpo, BASA, que também são servidores públicos, esses são regidos pela CLT. Pela lei trabalhista. Aí esses têm direito ao FGTS. Então, para o espectador, tem que saber qual é o regime que ele está enquadrado, se é estatutário ou seletista. O estatutário não tem direito ao FGTS. E o seletista tem direito. Agora eu tenho uma pergunta do Antônio Fernando, ele é de Coraci, ele disse que a esposa dele trabalha há 23 anos numa unidade de saúde e ganha uma gratificação. Ele quer saber se esse benefício depois será incorporado à aposentadoria. Tem que ver que tipo de gratificação e qual é o regime, né? No Brasil é uma gratificação confusão. Por localidade especial. Exatamente. Essas que é pelo exercício da função, ou seja, não é incorporado, ela se aposentou, ela não está mais localidade, então, em tese, ela não levaria para a aposentadoria, porque são gratificações que dependem do seu exercício funcional, tipo auxílio moradia, um vale alimentação. Deixou de trabalhar, não incorpora para a aposentadoria.
Uma outra pergunta, um telespectador quer saber se o servidor público pode ter redução salarial. No caso, ele lembra que o servidor de carteira assinada não pode ter essa redução. Ele quer saber se isso se aplica também ao servidor público. Da mesma forma, é um princípio básico de redutibilidade salarial. E de serviço público é mais específico ainda, porque são através de leis, uma lei estadual, uma lei municipal ou uma lei federal. Reduzir os seus vencimentos, é o que a gente diz do salário do servidor público, também é vedado. A Adriana Monteiro, ela quer saber se funcionário público tem direito ao auxílio transporte. Tem direito. Ao vale Igual transporte. A qualquer trabalhador seletista, Vai, né? requer a sua secretaria de administração ou um órgão específico e tem toda uma regra para se está perto do trabalho, se locomove, vamos dizer, de bicicleta ou carro, não ganha. Isso não altera. Né? O Benedito de Benevides é servidor público estadual há 30 anos. Ele diz que quando entrou no serviço público, ele tinha apenas o ensino médio e ganha até hoje uma gratificação por ensino médio. Atualmente ele diz que tem um curso superior e quer saber se tem direito a alguma complementação de gratificação por ter o ensino superior. Não, antes da Constituição de 88 eu podia mudar de nível. Tipo assim, eu entrei como faxineiro, aí fiz um curso de direito, quero ser técnico. Não, hoje todos os cargos, se ele quiser receber, ele tem que fazer um concurso para um cargo de nível superior e receber essa gratificação. Não pode fazer essa transposição, né? A pessoa pode subir de nível 1, 2, dentro do próprio cargo, mas não mudar de cargo. A Constituição proíbe, que é para evitar alguma escolha política, né? Teria que fazer um novo concurso. Tem um novo concurso para o cargo de nível superior. O Paulo Reis é de Pirabas, ele disse pra gente, ele comenta que o servidor público tem direito à licença prêmio de 3 meses, mas que lá em Pirabas só tiram 2 meses de licença prêmio. Ele quer saber se isso está certo. Se ele está correto, que lá no estatuto do município de Pirabas tem isso, ele tem direito a isso. Agora tem que ver os requisitos. Se o servidor não faltou, geralmente são 5 anos de trabalho para 3 meses de licença a prêmio. Então tem que ver, cada município tem a sua autonomia de regulamentar, obviamente sempre norteando pela Constituição, mas tem uma margem para cada município, ele tem que ver. Se não está sendo concedido, ele faz um requerimento administrativo, né, solicitando, e depois ele pode procurar a justiça. A Joana de São Miguel do Guamá quer saber se o servidor comissionado pode ter carteira assinada. Não, servidor comissionado é uma outra grande confusão no Brasil, né? Nossa herança, né? Todo mundo é comissionado. Então tem que ver, primeiro, o regime que ela está. Se ela for, em regra geral, comissionado é regime estatutário, do regime jurídico único, não tem carteira anotada, né? É uma portaria que a nomeia, publicado no Diário Oficial, e também não tem nenhuma garantia. O comissionado, a qualquer momento, pode ser demitido, né? A Elaine da Cidade Nova, concursada, disse que ganha o salário família e que ele é descontado no contra-cheque. Ela quer saber se é assim mesmo, se deve ser haver um desconto. Não tem desconto do salário família, né? Tem uma tabelazinha, conforme a idade da pessoa, o valor, e não é descontado, é um aumento no salário dela. É um benefício a alguma mais. coisa pode estar acontecendo, às vezes são rubricas que eles colocam aqui, tiram. Deve ver como roda essa folha. Um telespectador que não se identificou também quer saber como é que fica a situação dos prestadores de serviço em relação ao serviço público. Prestadores de serviço, podemos talvez ver 2 hipóteses. São aqueles que são contratos, né, que é um absurdo em termos jurídicos. A gente tem na Justiça do Trabalho condenado, inclusive prefeitos, né? A gente, infelizmente, por questões políticas, cada gestor, isso independente de matriz ideológica partidária, entrou, demite o passado, coloca os seus, isso faz. Essa pessoa não tem nenhuma garantia, porque ela sabe, é precário nesse sentido. Agora, se ele for contratado por uma empresa que presta serviço para um órgão público, vou imaginar que ele seja vigia ou vigilante de uma empresa, aí ele não é servidor público, é a chamada terceirização, que inclusive já foi debatido aqui nesse sentido. Ele vai ser regido pela CLT, então tem que ver se ele é prestador do próprio município, do estado, esse não tem direito, é um título precário. As pessoas sabem que tem que entrar com concurso público. Se for de outra empresa, ele é regido pelo regime da outra empresa. Tá certo, professor. Muito obrigada, então. Agradeço. E bom dia. Bom dia.